aqui hoje na total dependência do Senhor, Pai. Queremos falar sobre saindo da zona de conforto. Sendo sepultado, sendo morto. E esta informação, ela não está aqui em vão. Ela não está aqui porque ela não tem importância. Ela não está aqui apenas para informar a morte de alguém na Bíblia Sagrada. Esta informação está aqui porque ela é contexto para o que vai acontecer no capítulo de número 12. Nós entendemos que o Evangelho é um Evangelho ao qual prega Jesus Cristo como Senhor. Mas nós entendemos que o Evangelho é um Evangelho de morte. Jesus teve que morrer para que nós tivéssemos vida. Jesus pregou sobre morte. Jesus ensinou que se um homem quiser seguir a Ele, tem que negar a si mesmo, ou seja, negar as suas paixões, morrer para as suas paixões, das coisas carnais. O capítulo de número 11 de Gênesis termina dizendo: e havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Harã. Terá é pai de Abraão. Capítulo de número 11, verso 32, está terminando com a informação de que o pai de Abraão está morto. E eu pesquisei durante um tempo toda essa trajetória de idade de Terá, de Abraão, da idade que Abraão tinha. E eu procurei um intervalo entre a morte de Terá e a chamada de Abraão, e eu não achei. Porque os anos que a Bíblia relata, reflete, é como se fosse algo automático. É como se fosse algo que se deu de forma instantânea. Como se Deus estivesse recolhendo Terá para que Abraão tivesse uma nova vida, tivesse uma nova estrutura de vida. Porque a estrutura de Abraão até esse momento era a estrutura patriarcal, a estrutura de pais, de filhos, do avivamento geracional que a gente tanto fala. Só que no capítulo 12 e no verso de número 1, após a informação do verso 32, há uma palavra direta de Deus para Abraão. E essa palavra é uma palavra desafiadora para quem havia perdido seu pai. É uma palavra desafiadora para quem estava no conforto de sua região geográfica, familiar, financeira. Deus, ele chama Abraão no capítulo número 12 de uma forma abrupta, dando a entender que nem tinha enterrado seu pai direito, diz alguns estudiosos. E a gente precisa entender a Bíblia e não colocar palavras na Bíblia, mas fazer perguntas.
bastasse a morte do seu pai, Deus ainda faz uma proposta para ele complicada. Deus traz uma palavra a Abraão, uma palavra que, sabe-se lá se foi uma novidade para Abraão, se Deus já vinha falando ao seu coração. A verdade é que Deus fala essa palavra para Abraão, porque Abraão aqui ainda não é Abraão, ainda é Abrão. E nós entendemos que aqui há um novo ciclo se rompendo na vida de Abraão, há um novo tempo acontecendo na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus, ele recolhe e terá, ele quebra uma estrutura antiga com a morte que terá e traz Abraão para viver um novo tempo. E quando nós falamos de novo tempo, nós estamos falando de quebra de ciclo. Pastor, como se deu a revelação de Deus a Abraão? Não sei. A Bíblia diz que Deus fala a Abraão. A Bíblia diz que Deus se revela a Abraão. Deus chama Abraão, Deus se revela a ele por vontade própria. Deus escolhe Abraão para viver algumas coisas que Deus queria que acontecesse. E nós precisamos entender isso, para que algumas coisas aconteçam da parte de Deus na nossa vida. Estruturas antigas precisam ser rompidas. Muitas vezes a novidade de Deus vem com morte. Muitas vezes o novo ciclo de Deus vem com trauma, vem com dor, vem com desafio. Nós vamos entender que o novo ciclo de Deus não cabe dentro da nossa caixa de imaginação. Nós precisamos entender que para muita coisa às vezes funcionar na nossa vida, muita coisa tem que morrer na nossa vida antes. Velhas estruturas, velhos planos, velhos ideais. Deus não vai mudar coisas na nossa vida agindo dentro de um ciclo de conforto, porque quando Deus está chamando Abraão aqui, Deus está mexendo com a zona de conforto de Abraão. E por que Deus não nos quer na zona de conforto, embora a zona de conforto seja um lugar delicioso, pastor? Só por um motivo: porque na zona de conforto nada acontece. Na zona de conforto os ciclos não se finalizam. Na zona de conforto os sonhos se abortam. Na zona de conforto a gente descansa do Pai. Na zona de conforto a gente não tem muitas perspectivas. Levamos uma vida cotidiana, uma vida diária, uma vida de rotinas. Mas Deus chega para Abraão e diz: Abraão, até aqui foi desse jeito. A partir de hoje eu estou te chamando para viver um novo tempo na sua vida. Quando eu pesquisei, eu percebi que não há anos de diferença da morte de Terá para a chamada de Abraão. Eu me assustei. E eu lembrei de Jesus quando ele disse que deixa os seus mortos enterrar os seus mortos. Por quê? Porque Deus queria tirar Abraão de uma estabilidade que o próprio Abraão tinha, para viver a estabilidade que Deus tinha para ele. E quando nós lemos o capítulo de número 12, nós entendemos que é o privilégio que Abraão teve de ser chamado por Deus para viver o que ninguém da sua família havia vivido ainda. Nós vamos perceber que Abraão está vivendo um tempo em que a sua genealogia não havia vivido, porque Deus, através de Abraão, estava iniciando e inaugurando um tempo que até agora não havia acontecido. Deus estava inaugurando um tempo na vida de Abraão para o bem do seu povo e para cumprimento das suas promessas que ninguém da sua linhagem havia vivido ainda. Seria um tempo do extraordinário de Deus, seria um
tempo de ter intimidade com Deus. Eu queria ser profeta para a sua vida. Eu queria que você levantasse a mão direita bem alta aos céus. Essa noite o céu está dizendo a nós aqui que estruturas velhas precisam morrer para que coisas novas nasçam. Deus tem coisas novas a fazer na sua vida. Deus tem coisas novas a fazer na tua casa. Deus tem coisas novas a fazer na tua existência. Mas hoje Ele está dizendo para você: eu vou te chamar como eu nunca chamei. Eu vou mexer com a tua estrutura como eu nunca mexi. Eu vou sacudir a história da tua vida. Eu vou te pegar. Isso aqui, irmão, não é apenas a passagem de um texto para outro, não. Isso aqui é o início de algo novo. Isso aqui é o início de algo desafiador. Isso aqui é o início de algo difícil. Não, pastor, mas se Deus está chamando, está tudo bem, coisa nenhuma, irmão. Os caminhos de Deus às vezes são caminhos doloridos. Os caminhos de Deus às vezes são caminhos de rompimentos. Os caminhos de Deus às vezes são caminhos de lágrimas. Os caminhos de Deus às vezes são caminhos de espinhos. Mas se Deus está chamando para uma nova fase, uma coisa eu tenho certeza: aquele que chamou e que começou a boa obra, ele vai até o final para terminar. Ele vai até o final. Seu privilégio, propósito ali, até o verso de número 32, acabou agora com Abraão. E Deus arranca Abraão da sua zona de conforto. Primeira zona de conforto de Abraão, a sua terra natal. Diga comigo, a sua terra natal. Tem algum nordestino aqui? Nordestino. Se você tivesse dinheiro para viver no Nordeste, você estaria aqui? Não. Todo nordestino que a gente conversa, irmão, é difícil um que não diz: ô, saudade da minha terrinha, lugar que eu nasci, que eu cresci. Estou aqui por causa do dinheiro, porque se eu pudesse eu estava lá. É assim ou não é? Quando Deus visita Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua geografia. Deus estava rompendo um tempo na vida de Abraão. Um tempo que não seria fácil. Um tempo que não seria confortável, porque no conforto não existe nada de Deus. Pastor, como assim, pastor? Tudo que eu pedi a Deus, eu vejo as pessoas dizendo: hoje eu vivo tudo que é fruto da minha oração, e estão vivendo uma vida confortável, sem compromisso, fazendo totalmente ao contrário daquilo que Deus direcionou há anos atrás. Deixa eu dizer, essa zona de conforto é um engano na tua vida. Essa zona de conforto é um atraso na tua história. Essa zona de conforto está acabando com os sonhos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é de Deus na nossa vida é desafiador. A igreja cresceu debaixo de pressão. A igreja fez os maiores milagres debaixo de pressão. A igreja superou os obstáculos, leões, cova de leões, através de pressão. Não foi na zona de conforto, não foi bebendo Coca-Cola apenas todos. Não. Deus essa noite está nos dizendo: eu tenho um novo ciclo para começar, mas vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira, vai ser eu que vou dirigir, vai ser eu que vou conduzir, vai ser eu que vou puxar a corda, vai ser eu que vou fazer da minha maneira. Olha para aquele que está ao seu lado e diga: crente, acorda. Zona de conforto não tem nada que presta para você lá. Diga para ele: não tem nada que presta para você na zona de conforto. Deus hoje está te chamando, meu filho, caminha comigo, porque eu tenho coisas maiores para te apresentar. Por que não queremos sair da zona de conforto? Porque a zona de conforto, a saída dela dói. A saída dela machuca. A saída dela mexe com a estrutura. Deus estava dizendo: Abraão, sai de onde você está. Eu quero você fora. Segunda zona de conforto, a família. Toda a parentela de Abraão estava ali. E não tem nada melhor do que a família, sim ou não, gente? Está no reduto da sua família.
né? Pessoas que nasceram aqui, que têm seus pais aqui, seus filhos estão aqui, seus netos estão aqui. Se Deus chega hoje para você, ô filhão, arruma a mala. Como é que é, Senhor? Arruma a mala. Isso é voz do Satanás, irmão. Isso não é voz de Deus. Deus não vai me tirar de perto da minha família, Deus não vai me tirar do conforto. Não. Aí a gente vem e canta como a equipe de louvor, né? É Ele, por Ele, eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, perdendo o quê? O que nós estamos perdendo? Se Deus mandar você mudar de cidade, é perigo você questionar por Deus. Se Deus te falar para ir para um lugar hoje, é perigo você xingar a Deus e todo mundo e o profeta que profetizou na sua vida. A zona de conforto é algo perigoso. Pastor, o que é a zona de conforto para a nossa vida? É quando nós nos acostumamos onde estamos. A terceira zona de conforto de Abraão era a segurança, a posição social, o que Abraão estava vivendo naquela terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus tem um novo ciclo para começar, tudo que é antigo começa a não dar certo mais. A partir do momento que Deus chamou Abraão para sair daquele lugar, se ele não sai, ele estava no sal, irmão. Porque tudo ia começar a complicar na vida dele. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, um dia o Bruno Davi, está lá atrás, Bruno Glaucio, meu amigo, ele estava vivendo uma vida ruim, pensa numa vida ruim. E eu disse para ele, Bruno, eu vou largar o ministério. Cansei desse negócio de ministério. Não dou conta mais de mexer com a igreja, estou cansado, estou fadigado, os crentes é ruim. Sabe quando você chega no nível assim? Estava 15 anos pregando, irmão. 15 anos pregando. Olha, eu cansei, irmãos. Eu cansei de andar 200 quilômetros pagando dinheiro no meu bolso para pregar. Eu cansei de chegar na igreja para pregar 150 quilômetros. O cara chegar com um pacote de moeda e falar que isso aqui é para sua gasolina, e eu não tinha 20 reais para pagar. E eu não fui lá pelo dinheiro, eu nunca pedi. Mas o pregador itinerante, sabe, ele é como uma esponja, ele é como uma laranja. Eles vão espremendo todo o caldo dele, a hora que termina de sobe o bagaço, ele joga fora. E eu disse para ele, eu estou cansado, eu vou parar. Vou viver minha vida normal, minha vida social, cuidar da minha família. Chega desse negócio de igreja, chega de ministério. Eu não consigo mais nem olhar para isso. Ele olhou e disse assim, Danilo, eu entendo o que você está falando aí, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus escolhe alguém, Ele é implacável. Glória a Deus. Levante a mão. Repita comigo, escolhido. Não, grite comigo, escolhido. Não tem escolha. É obedecer ou sofrer. Pergunta ao irmão, o que você quer hoje? Não temos escolha. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra. Mas por que sair da sua? Por que Deus não podia fazer lá? Deus já não tinha feito até aquele dia lá, sim ou não? Por que a partir daquele dia não podia ser lá? Se Deus é onipotente, se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, por que Abraão tinha que romper uma barreira geográfica? Por que Abraão tinha que deixar a família? Pelo amor de Deus. Por que Deus chega para ela e diz assim, ó, eu não quero só você, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia da tua parentela. Mas peraí, tá certo, o pai morreu, eu tenho meus tios, eu tenho minhas tias, eu tenho, sei lá, minha mãe, eu tenho
a minha vida social aqui, eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus empreendimentos, os meus galpões, eu tenho aqui as minhas crias, as minhas ovelhas, eu tenho aqui as minhas caminhonetes, as minhas carretas, eu tenho aqui tudo aquilo que o Senhor me deu até hoje, foi o Senhor que me deu, e eu tenho tudo aqui. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para onde, Senhor? Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão naquele momento não estava enxergando, irmão, mas o que Deus tinha para a vida dele era muito maior do que aquilo que ele viveu até aquele dia. Por que, pastor? Porque nem ouvido ouviu, nem olhos viram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Deus podia fazer naquela terra? Podia. Deus podia fazer no meio da sua parentela? Podia. Deus podia. E ele ainda diz assim: ó, sai da terra, sai da parentela, e tem uma coisa: sai da casa do teu pai. Aqui, irmão, ó, sai da terra, sai da parentela e da casa do teu pai. Deus falou: tudo que te dá segurança, eu quero que você saia. Tudo que te dá segurança, você vai colocar na minha mão agora. Tudo que te é zona de conforto até hoje, Abraão, eu quero que você deixe. E tem uma coisa: porque o que eu tenho para lhe entregar requer renúncia. O que eu tenho para lhe entregar requer entrega. O que eu tenho para lhe entregar não pode ser feito onde você está. Eu quero agora, irmão, eu estou sentindo Deus aqui agora, eu estou sentindo o Espírito Santo essa noite. Eu estou te dizendo que nessa situação que você está vivendo, que nessa estrutura velha que você está vivendo, nesse mesmo ambiente, nessa coisa que você está abraçando, que você está pegado, nesse negócio que você acha que é tudo para você, Deus essa noite está dizendo: eu tenho coisa grande para fazer, mas tem que romper com esse negócio antigo, tem que romper com esse pecado antigo, tem que romper com essa estrutura antiga, tem que romper com essa zona de conforto antiga. Eu não vou fazer do jeito que está. Abraão podia chegar e dizer: Deus, eu estou aqui, minha família está aqui, meus bens estão aqui, o Senhor pode fazer? Sim ou não? Aleluia! Nós precisamos, entenda isso aqui. Nós precisamos, ainda que sem entender, ei, olha para cá. Nós precisamos, ainda sem entender, estar aberto para os planos de Deus para a nossa vida. Se eu pegasse esse microfone agora e entregasse para algumas pessoas aqui, eles chegariam aqui na frente e diriam: eu não estou vivendo o que eu queria viver, mas a direção de Deus é tão grande na minha vida que eu decidi continuar andando com Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele chama, Ele é responsável pelo que Ele faz. Pastor, por que muitas coisas não acontecem? Por que muitas coisas não se rompem? É porque você não está aberto ao que Deus quer que você esteja. Ei, olha para cá. Às vezes você está fechado. Às vezes você se trancou no seu mundo, na sua casa, no seu eu, na sua vontade, nos seus sonhos. Eu sei que é pesado falar isso. Pastor, por que não flui? Por que eu vejo muita gente, mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo pranteando, vai, rompe, flui? Por que comigo é diferente? Porque talvez seu coração se fechou ao ponto de você não conseguir ouvir mais a voz de Deus dizendo: sai de onde você está, porque eu não te quero mais. Porque às vezes você não tem mais capacidade de entender que você está vivendo longe do propósito que Deus tem para você. E aí você pode me dizer: pastor, mas eu estou aqui toda quarta, eu estou aqui toda quinta, eu estou
estou aqui todo domingo à noite. Irmão, estar aqui não significa estar em Cristo. Estar aqui não significa estar nos projetos. Estar aqui não significa estar no centro da vontade de Deus. Estar aqui não significa que está tudo bem entre você e Deus. Essa noite Ele está te dizendo algo. Eu preciso romper com estruturas antigas. O Espírito Santo ministra isso na minha mente essa noite o tempo todo. O que eu tenho para fazer? Vinho novo em outro é novo. Vinho novo em outro é novo. Essa estrutura velha não serve mais. Essa teimosia velha já não serve mais. Esses sonhos velhos já não servem mais. Esses planos velhos já não servem mais. Deixa de viver os teus planos e passa a viver o plano de Deus, pelo amor de Deus. Dê a mão para quem está ao seu lado carinhosamente. Olhe para ele e diga: você precisa. Diga para ele: você precisa se abrir para o que Deus tem para a sua vida. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, esteja aberto. Esteja aberto. A palavra hoje é essa: esteja aberto para mudança, esteja aberto para nova voz, esteja aberto para novos direcionamentos, esteja aberto para novo mover do Espírito Santo. Esteja aberto. Não, pastor, o senhor não está entendendo. É porque o negócio lá em casa é um negócio de família. É porque passa de bisavô, de tataravô, pro avô, pro pai, e agora passou para mim, pastor. Pastor, o senhor não está entendendo. Essa casa, pastor, essa casa tem 3 gerações que moram nela, e ela agora é minha, pastor. Pastor, o senhor não está entendendo. As nossas famílias são famílias de pastores, e agora Deus está me chamando para... Não, deixa eu dizer uma coisa para você: pare de andar por tradição humana, pare de andar por mandamentos humanos, passe a andar movido pela voz do Espírito, passe a andar movido pela voz de Deus, passe a ouvir a voz de Deus. Pastor, o senhor não está entendendo. É porque a minha família foi infeliz quando o meu bisavô casou com a minha bisavó, foi o meu avô com a minha avó, o meu pai com a minha mãe. Eu nasci para isso, pastor. Eu nasci para viver nessa situação. Eu nasci para ser triste. Eu nasci para viver dessa maneira. Não vai mudar nada não. Eu já me acostumei com essa situação. Isso é a voz de Satanás, irmão. A voz de Deus está dizendo: eu tenho uma nova família, eu tenho uma nova história, eu quero paradigma, eu quero demônios de continuidade, eu quero maldição hereditária. Eu estou te chamando para viver o que o teu bisavô não viveu, o que a tua avó não viveu, o que o teu pai não viveu. Você vai viver. Ei, é Deus quem está falando. Abraão olha para ele e diz: para sair da terra é, para sair da parentela é, para sair da casa do meu pai que acabou de morrer é. Tudo bem. É para ir? Sim. Agora? Sim. Estou indo embora. Nós precisamos ficar bem. Deixa eu te falar uma coisa. Obedecer tem hora que dói. Olhe para cá. Não tire a sua atenção. Obedecer tem hora que dói. Tem dia que dói tanto o ministério, tem dia que ele machuca tanto. Já deve ter dito dizer: Senhor, maldita a hora que eu levantei a minha mão e disse para o Senhor: eis-me aqui. Tem hora que dói tanto como Jó, que ele olha e diz assim: eu amaldiçoo o dia do meu
pastor, o senhor nem conhece a minha história, eu vim aqui hoje visitar o senhor vem me falar um negócio dele. O problema é seu, irmão, você caiu no dia errado. Tem muita coisa que a gente está colocando na mão de Deus, na conta de Deus, que fomos nós que plantamos. Tem muita coisa que nós estamos dizendo para Deus: Deus, por que não flui, por que não anda, por que não cresce? É porque o que nós estamos fazendo é fruto da dureza do nosso coração. É fruto de nós olharmos para Deus e dizer: eu não vou, hoje não, agora não, eu sou muito novo, eu não. Deus está dizendo: não, então tá bom, então vamos fazer do meu jeito. Você precisa saber. Você precisa saber. Quando Abraão ouve essa palavra, o que nos atrapalha sair de onde nós estamos para o lugar que Deus quer que nós estejamos? O que nos atrapalha? O que está atrapalhando hoje você viver o que Deus, o que você sabe que Deus tem para você? Deixa eu falar uma coisa: no fundo, todos nós sabemos que nós estamos aqui hoje, o que Deus quer para a nossa vida. E eu vou te falar uma coisa: ninguém tem paz vivendo longe do propósito do Senhor. Ninguém tem paz vivendo fora daquilo que Deus projetou para mim e para você. Ninguém tem paz vivendo fora da obediência à voz do Senhor para nós. Coisas que nos atrapalham a sair da zona de conforto. Primeiro, orgulho. Tem um homem chamado Naamã, capitão lá do exército da Síria. Está lá na sua terra, está lá pelejando as guerras, mas estava leproso, doente. Tem uma mocinha de Israel dentro da sua casa, escrava. Ela olha para ele e diz assim: rapaz, se tu estiver perante um homem que tem lá na minha terra, oh gente, tu ficaria purificado dessa lepra tua. Naamã pega o seu exército, vai lá para a terra de Eliseu, para a terra de Israel, confortavelmente, com toda a sua pompa, com todo o seu respeito, com todo o seu exército, e manda dizer: Eliseu, está aqui Naamã, o capitão do exército da Síria. Eliseu: muito bem, o que ele quer? O homem é poderoso, mas é leproso. Ele diz assim: o que ele quer? Quer ser curado. Deus tem cura para ele. Você vai orar por ele? Ele diz: não. Você vai ungir ele? Ele diz: não. Você vai lá chamar ele para tomar um café na sua casa, beber uma Coca-Cola, fazer uma boa oferta para você, para poder abençoar ele? Não. O que ele tem que fazer? Manda ele ir para o Rio Jordão. Como é que é? Rio Jordão. Mas fazer o quê? Dar um estibum lá. Irmão, o cara é capitão do exército, o cara é famoso, o cara tem um respeito. Olha que o cara vê todo mundo lá de fora, todo mundo treina na base. Ele olha e diz assim: se ele quer cura, manda ele sair da zona de conforto dele e entrar lá no Rio Jordão. E tem uma coisa: não é um mergulho, não, é 7. Como é que é? O senhor quer que eu vou? Sim, é para dar essa mensagem para ele. É para ele ir para lá, mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez, ele pode olhar para a pele dele e vai dar cura. Irmão, o homem demoníaco, que pode, um desrespeito desse, uma situação dessa. Aí sempre tem alguém, rapaz. Se o homem tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, tudo bem, mas desce dessa capa, desce dessa aparência. Todo mundo sabe o que está aí por dentro.
você está. Todo mundo sabe por que você veio aqui. Naamã, desce. Aonde? Desce. Aonde Eliseu mandou. Direcionamento de Deus a gente não discute, a gente aceita. Palavra de Deus a gente não fica questionando, a gente faz o que tem que ser feito. E a Bíblia diz que deu um tibum, deu 2 tibum, deu 3 tibum, irmão. 4, 5, aquela água suja. Ele se despiu da sua roupa, mostrou a sua lepra. Quem estava ali viu a sua lepra. Mas a Bíblia diz que no 7º mergulho, a pele dele era como de um bebê. A pele dele era como de um bebê. A Bíblia diz que ele foi restaurado completamente. Posso pregar essa noite para você? Levante uma mão, levante as 2 mãos aos céus. Que essa noite o céu quebre o orgulho que existe na minha vida e na sua vida, e nós venhamos viver o melhor de Deus na nossa história. Que Deus essa noite nos faça ver cumprimento de promessa sobre a nossa vida. Coisas que nos atrapalham a sair da zona de conforto, desobediência. 3º, medo. 4º, conforto. Amós, por favor, coloque para mim aqui no telão, Amós capítulo 6, verso 4. 5º lugar, apegos, coisas que somos apegados. Vou falar uma coisa para você. Quem aqui tem um apego na vida? Levanta a mão. Pode levantar, eu sei que você tem. É um vestido, é um sapato, é um carro, é um imóvel. Você tem um negocinho, todo mundo tem um negocinho. Um xodózinho, né, pastor? Todo mundo tem um xodózinho. Todo mundo tem um xodózinho. Pastor, por que você está falando isso? Porque Abraão também tinha um xodózinho no seu coração. Capítulo número 22, Deus olhou para Abraão e disse: eu já não estou conseguindo ver Abraão, estou vendo Isaac o tempo todo. Espera aí, vamos trabalhar isso aqui. Ai dos que dormem em camas de marfim, se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros dos rebanhos, os bezerros do meio do curral. Amós 6,4 está falando de viver uma vida. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Viver uma vida de conforto não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente pobre vivendo confortavelmente, e tem gente rico vivendo e fazendo o que Deus quer que ele faz. Zona de conforto não tem nada a ver com dinheiro. Prova, pastor, prova. Abraão saiu de dentro da sua terra, da sua parentela, e ele já era rico. O problema é que dinheiro não era problema para Abraão. O problema de Abraão era a terra dele, era a família dele, era a parentela dele. Pastor, prova, prova. Tanto é que o dia que ele saiu, ele ainda levou uma capanga com ele. Sabe qual é o nome da capanga? Ló. O que Deus falou para ele? Sai da terra. De onde? Da parentela. E de onde? Da casa do teu pai. Eu tiver perguntando que diabo que Abraão tinha que levar logo. Glória a parente, sim ou não? Deus mandou levar parente? Irmão, eu amo minha sogra, mas nem ela levava se Deus mandasse. Nem minha mãe. Falou, vai, acabou. Isso é tão sério, a gente brinca com essas coisas, que lá na frente, Ló se tornou um problema na vida de Abraão. Diga comigo, lá na frente, Ló se tornou um problema na vida de Abraão. Diga comigo, tudo aquilo que nós arrastamos pelo caminho que Deus mandou deixar para trás, vai se tornar um problema um dia. Chegou o momento que Ló e Abraão, os pastores de Ló e Abraão, estavam brigando, contendendo. E Abraão, um cara muito humilde, um cara que sabia o dinheiro que tinha, as ovelhas que tinha, quem tinha dado, que tudo era o que ele tinha, era Deus que tinha dado. Ele olhou para Ló e disse: Ló, rapaz, dentro do capítulo 12 eu estou pagando preço. Pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse negócio.
sua frente, é o seguinte: se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você falar que vai para frente, eu vou para trás. Se você falar que vai para trás, eu vou para frente. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei: Abraão é doido. Como assim? O Espírito Santo ministrou no meu coração. A diferença é que Abraão sabia que a bênção não estava na geografia. A bênção estava onde ele colocasse o pé. É por isso que Deus olhou para Josué lá na frente de Josué: onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei. Lá escolhe a terra mais bonita, perto de Sodoma, e daí a pouco o pau quebra, anjo desce, queima tudo. Enquanto isso, Abraão está lá gozando dos favores e das bênçãos de Deus. Levante a mão, eu vou profetizar. Se você decidir andar com Deus, o momento pode ser difícil, mas essa história vai ser virada. Você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu que você viveria. Coloque a mão de profeta no ombro de alguém que está do teu lado e diga para ele: ainda em 2026, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, você viverá o extraordinário de Deus na sua história. Quem pode adora, irmão. Quem pode glorifica. Quem pode levanta essa mão. Quem pode dar pulo nesse banco, porque Deus está dizendo: meu filho, se andar comigo, comerá o melhor dessa terra. Se andar comigo, aleluia. Coloca Lucas capítulo 14, verso 26, por favor. Tem uma nuvem do céu essa noite sobre esse lugar, e eu vejo decretos de Deus sendo descidos sobre essa igreja hoje. Tem gente que está vivendo que só Deus sabe o que você está passando, mas hoje essa palavra, ela não é uma indireta, ela é uma direta de Deus para a sua vida aqui essa noite. E Ele está dizendo: se andar comigo, se obedecer a minha voz, se tirar o orgulho do teu coração, se prepare, aquilo que você sonhou será pequeno diante daquilo que eu vou fazer. Aleluia. Jesus, quando estava na terra, disse assim: eu e o Pai somos, diga comigo, eu e o Pai somos um. Diga comigo, eu e o Pai somos um. Diga, somos iguais. Mesma natureza, mesma divindade. Deus aqui está tirando Abraão do meio da sua família. Deus está aqui tirando Abraão da sua geografia. Deus aqui está tirando todo aquilo que era apego no coração de Abraão. Está dizendo: Abraão, o que eu tenho para você não está aqui, está aqui. Quer andar comigo? Quer? Diga comigo, Deus e Jesus é um só. Jesus aparece pregando na Galileia, em Cafarnaum, além do Rio Jordão, pregando o evangelho da simplicidade, separando 12 discípulos, dizendo para eles: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mesma natureza do Pai que está lá separando Abraão é a mesma natureza do Filho que está separando discípulos. E quando Ele olha para os seus discípulos, Ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e não aborrecer a sua mãe, e não aborrecer a sua mulher, e não aborrecer os seus filhos, e não aborrecer os seus irmãos, e não aborrecer as suas irmãs, e ainda também não aborrecer a sua própria vida, não pode ser o mesmo de o meu discípulo. Um dia chegaram para ele está pregando dentro de uma casa, chegaram para ele e disseram assim: Senhor, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, eles não entendiam que
que era o discipulado e que era a natureza divina dele, ele manda uma mensagem e diz assim: quem são o meu pai, quem é a minha mãe e os meus irmãos? Aqui está a minha mãe e meu irmão. Sabe por quê? Porque todo aquele que faz a minha vontade, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, esse é os meus irmãos. Irmão, nada do que você entregar no altar de Deus essa noite, Deus vai ficar te devendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo: eu abri mão disso, eu abri mão daquilo, eu abri mão daquele namoro escandaloso, eu abri mão daquela vida torta, eu abri mão de viver uma vida errada. O céu está dizendo essa noite, e do altar sai uma palavra para você hoje: Deus não deve nada para ninguém. O altar não fica devendo nada para ninguém. Haverá recompensa de Deus na sua vida. O problema é que nós não queremos entregar. O jovem rico: Senhor, o que é que eu faço? Perdão, obedece pai, obedece mãe, honra pai, honra mãe, faz isso, faz aquilo. Senhor, tudo isso eu tenho feito. Filhão, quer viver uma vida extraordinária? Eu não quero teu dinheiro, mas faz o seguinte: vai, vende tudo que tem e dê aos pobres, e terás um tesouro comigo. Era tão apegado que entristeceu-se e disse: não dá para seguir. Aquele moço perdeu a oportunidade da vida dele. Se ele olha para Jesus e diz: Jesus, estou indo vender as carretas, estou indo vender os galpão, estou indo vender as ovelhas, estou indo vender tudo que eu tenho. Jesus olharia para ele: rapaz, deixa de ser besta, não precisa vender nada não. Eu já tenho o que eu queria, eu já tenho o teu coração. Irmão, vamos parar de apegar coisas pequenas. Vamos parar de nos apegar a coisas que nos separam de Deus. Eu vou ser profeta, posso pregar? Posso pregar? Esses pecadinhos desgraçados da madrugada que te afronta, sabe? Essa miséria que te perturba durante as noites, esses pecados de adultério escondido que você carrega na sua vida, essa miséria que você carrega, dessa avareza desgraçada, você não dá conta de ser um ofertante e um dizimista na casa. Deixa eu te falar uma coisa: deixa esses negocinhos na mão de homem, irmão. Quem serve a Deus não anda agarrado às coisas dessa vida, não. Nós nascemos para servir aquele que tudo pode. Só quem crê nessa palavra deu o melhor do ano. Dê a mão para quem está do teu lado e diga: pelo amor de Deus, desapega, irmão. Desapega. Meu celular, é meu iPhone, é meu sapato, é minha roupa, são meus vestidos. E se Deus pediu teu guarda-roupa hoje? E se Deus pedir teu iPhone de última geração hoje? E se Deus pedir tudo que você tem? Não, pastor, esse negócio de pedir Deus não vai pedir, não. Pede, irmão. Deus pede o que tem valor no teu coração. Deus pede aquilo que pesa dentro de você. Deus pesa aquilo que te carrega nas noites solitárias, que você acha que Ele não vê, que Ele não contempla, e que Ele não vê o teu sofrimento. Ele vê, mas essa noite Ele está dizendo: eu te quero fora daí de onde você está, porque o que eu tenho para fazer contigo não é nessa geografia, não é no meio dessa família, não é no meio desse povo que você está. Creia em mim e você verá coisas maiores. Pessoas que estão ao seu lado. Comece a ministrar sobre a vida dele e o dela. Talvez você está ao lado do seu esposo, da sua esposa. Comece a ministrar sobre a vida dela. Ministra sobre ela. Eu ministro sobre você as bênçãos de Abraão. Vai, seja profeta essa noite. Abre essa boca que Deus te deu. Abre essa boca, pelo amor de Deus. Abre essa boca para profetizar na vida do teu irmão. Se você não quer profetizar na vida do teu irmão, profetiza na tua cabeça, infeliz. Mas abre essa boca e diga para ele: eu profetizo as bênçãos de Abraão na sua vida. As bênçãos de Abraão na sua vida. As bênçãos de Abraão na sua vida. Vai pegar, vai pegar, vai pegar a bênção de Abraão. Oh,
poder do Espírito Santo não está ligado à altura da voz do pregador, irmão. O poder do Espírito Santo está ligado à palavra que sai da boca do profeta. Tem uma voz de Deus essa noite ecoando no meio da congregação, e essa voz está dizendo: as bênçãos de Abraão eu derramo essa noite, as bênçãos da obediência de Abraão eu derramo essa noite, eu derramo, eu derramo, eu derramo, eu derramo. Abraão, sai da tua terra, está confortável demais aí. Confortável, eu acabei de perder meu pai. Pois é, eu tive que matar ele para conseguir falar contigo. Então vamos lá. Posso pregar? Será que Deus vai ter que matar alguém? Pastor, será que Deus vai ter que matar alguém? Será que Deus vai ter que causar uma dor tão grande para você entender que esse ciclo antigo não é mais para você? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Será que Deus vai ter que queimar no fogo para tirar essa fase antiga, essa fase velha? Será que Deus vai ter que matar alguma coisa? Será que Deus vai ter que ter pastor? O senhor está igual aquele pregador ameaçador? Não, irmão, eu estou debaixo de uma palavra profética essa noite. Eu estou com vontade de pular e de voar, porque você não sabe o que eu estou sentindo em cima desse público. Eu estou te dizendo que Deus não te divide com nada e com ninguém. Deus não te divide com nada e com ninguém. Esses comportamentos antigos têm que morrer. Essa vida antiga tem que morrer. Essa prática antiga tem que morrer. Essa avareza antiga tem que morrer. Esse pecado de estimação tem que morrer. Esse apego tem que morrer. Para quê, pastor? Para viver o que Deus tem para a tua vida, pelo amor de Deus. Eu vou te falar uma coisa debaixo da unção do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Ou você obedece o que Deus está mandando, ou Deus vai te arrancar de lá com a mão forte. Sabe as guerras que eu enfrentei para pregar essa palavra essa noite? Ei, ou você abandona isso, ou Deus vai te arrancar de lá. Pastor, Deus faz isso, ô irmão, faz. Apóstolo Paulo estava lá, mandando matar, conspirando contra a igreja. Deus escolheu Paulo, Deus falando com Paulo, Deus trabalhando no coração de Paulo, e Paulo perseguindo. Capítulo 9, Deus diz: Paulo, já que não é do jeito que eu estou ministrando, vai ser do meu jeito. Derruba ele do cavalo, tira a visão do 3 dias, humilha o homem e diz: agora você vai andar. E quando ele chama, ele diz assim: vai e fala com ele, porque para mim ele é vaso escolhido. Veja os corredores. Cadê aquele judeu? Pastor carniceiro, ameaçador de jeito não, por isso vocês me conhecem.